Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Paula é portuguesa, mora em Lisboa e é técnica em enfermagem. Depois do parto da sua filha, estava tudo bem. Ela foi levada para o quarto, estava lá de boa, resolveu ir ao banheiro, levantou-se, deu 3 passos e caiu desmaiada no chão. Foi quando ela teve uma EQM. De repente ela se viu nesse lugar maravilhoso e sabia que estava acompanhada. Vamos conhecer a história dela? Bom dia, Paula. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte. Teve uma segunda também rapidinha depois e outras coisas para você nos contar, né? Eu sei que você está falando de Portugal. Agradecemos muito. Por favor, nos conte tudo no maior detalhe possível. Muito obrigado desde já. Olá, Carlos, boa tarde, aqui de Lisboa, Portugal, neste momento. Eu sei que no Brasil é de manhã, não é? Pronto. E boa tarde a todas as pessoas que me estão a ouvir, que me estão a ver. Tenho muito gosto em participar da minha EQM para si ou para o vosso canal. Então, vou começando por contar aquilo que se passou. Mas antes vou-me apresentar. Eu sou a Paula Pereira, tenho 56 anos, sou auxiliar de ação médica em Portugal, que é a mesma coisa que técnica de enfermagem no Brasil. É a mesma profissão. E vou contar uma EQM que se passou há precisamente 23 anos atrás. E então começa tudo quando eu estou em casa, estou com muitas dores de parto porque vou ter a minha filha e tenho que ir para o hospital rapidamente, estou com muitas dores, chego lá, faço o parto, isto para acelerar a parte mecânica, não é? Faço o parto e vou sofrer muito, muito, muito. São muitas dores, Fui muito rasgada durante o parto, fui cozida, levei muitos pontos, fiquei muito, muito dorida. E fiquei em recobro das 7 da noite, foi quando a minha filha nasceu, 7:15 da noite. Fiquei em recobro até precisamente mais ou menos 11 horas da noite. A partir daí, as enfermeiras levaram para o quarto, onde então descansei em cima da cama, fiquei na cama, mas com muitas dores. Entretanto, como já não ia ao WC há muito tempo, estava com imensas dores na bexiga porque os músculos começaram a descontrair e eu sentia uma vontade muito grande de ir à casa de banho, ao banheiro, como vocês chamam, não é? Banheiro. Nós dizemos casa de banho. Pronto. A partir daí, com muito custo, porque eu estava muito dorida mesmo, com muito custo, sentei-me na borda da cama e lentamente fui pondo os pés no chão, com medo de cair, mas com a convicção que tinha que chegar à casa de banho o mais depressa possível. E então comecei a dar os primeiros 3 passos e de repente caí, desmaiei. Que eu sei que desmaiei porque depois da EQM a enfermeira disse-me que eu tinha desmaiado. Ora, quando eu desmaiei, a primeira coisa que eu me lembro, foi estar num sítio maravilhoso, num ambiente lindo, com uma luz muito branca e ao mesmo tempo muito intensa, mas sem ferir. Os olhos não feriam, senti um calor imenso a abraçar-me, senti uma paz, uma vontade de ser feliz,
de gritar ao mundo que estava bem, que estava tão bem. Era uma sensação incrível, uma sensação de conforto. E então fiquei deitada numa cama. Eu estava deitada numa cama, de lado, nesta posição, assim, sempre com os olhos fechados. Sempre com os olhos fechados. Lembro-me que estava vestida com uma camisa branca, tinha o cabelo assim, precisamente como eu tenho neste momento, assim, por trás das orelhas, penteado, uma coisa achei engraçado porque estava penteado e parece que eu tinha sido posta numa posição de descanso, de conforto, de paz. Foi isso que eu senti. Entretanto, nessa cama, sempre com os olhos fechados, senti uma pessoa, porque eu estava deitada, senti uma pessoa sentar-se à beira de mim, na cama, mas ao fundo da cama. E olhei, agora pode-me dizer, mas eu tinha os olhos fechados, mas eu tinha uma segunda forma de estar ali. Ou estava deitada, de olhos fechados, ora via-me em pé, do fundo, como se fosse uma segunda pessoa. Ora me via deitada, ora me via em pé, ora eu via-me a mim ao longe. E então via com os olhos abertos. Portanto, eu conseguia ver a cena que se passava como se fosse uma peça de teatro. Eu estava a ver-me a mim, deitada naquela cama, e eu, ao mesmo tempo, sentia-me deitada na cama. Era uma sensação estranha. Estava em dois lados ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Depois, passado um tempo, que eu penso que isto, relativamente ao tempo, demora sempre muito, demorou mais tempo do que aquilo que eu possa prever, não é? Eu não tenho a noção, mas se pudesse dizer uma meia hora, né? Essa pessoa, essa entidade que estava sentada à minha beira, também estava vestida com estava vestida com túnica branca também. Eu não consegui ver o rosto, não consegui. Tinha um capuz, o capuz estava para a frente e sei que era um homem. Sei que era uma voz, um homem, portanto, sei que era uma voz do sexo masculino. Porque depois disse-me mentalmente, porque eu ouvi, mas ouvi mesmo a voz dele dizer-me: Paula, tens que voltar. E eu respondi, sempre com os olhos fechados, sempre me vendo de fora, lá está, como observadora e ao mesmo tempo como pessoa que estava deitada na cama. Sempre em dois sítios ao mesmo tempo, ora em pé ou deitada, mas tudo ao mesmo tempo, como se o meu cérebro estivesse a ver uma peça, que a peça de teatro era eu, na cama, e a outra parte do cérebro era eu, a atriz. É um bocado complicado de explicar, mas eu sentia-me duas coisas ao mesmo tempo. Estava em dois sítios ao mesmo tempo. E eu ouvi essa voz, era masculina, e era uma voz de uma pessoa relativamente nova, dos seus 30, 40 anos, uma voz masculina imperativa, como se tinha sido dado uma ordem para eu ter que voltar. Eu tinha que voltar, mas não era agressiva, não tinha nada de agressivo. Era uma voz doce, quente, uma voz quente, que me fazia sentir bem, que me fazia sentir a mulher mais feliz ali do mundo, sem sequer pensar nunca que eu tinha dado à luz a minha filha com tantas dores, com tantos problemas, com hemorragias, com pontos suturados. Eu ali não sabia mais nada, sabia que estava ali, estava bem, não queria voltar. E, entretanto, sem querer, não é? De um momento para o outro, não senti o corpo a voltar, senti-me rapidamente no chão.
no chão, porque eu, entretanto, caí, não é? Porque eu levantei-me da cama, a EQM passou, nessa altura, enquanto eu caí, e a enfermeira apareceu, passado, penso que, segundos, não é? E ali estava eu, de cara para o chão, com imensas dores, agora acrescidas na cara, nos olhos, na boca, fiquei completamente negra e ainda ouvi a enfermeira meio acordada, eu ainda estava meio acordada, meio a dormir, e a enfermeira dizer, ai, o que se passou, está bem? E eu disse, ai, deixem-me, eu estou tão bem aqui, deixem-me, estou tão bem aqui. E depois, de repente, fui acordando, abri os olhos e percebi que já não estava naquele sítio. Para mim foi a sensação mais estranha que eu tive, porque nunca me tinha acontecido nada deste género. Acordei, voltaram-me a pôr na cama e aí fiquei novamente cheia de dores, cheia de uma má disposição, uma vontade de sair dali o mais depressa possível. E só quando eu saí mesmo de lá é que me senti bem, porque aquele momento eu não me vou esquecer nunca mais. Posso ainda referir, contra esta EQM que tive, que eu lembro-me de perceber como era o ambiente onde eu estava, porque lá está, ora estava na cama e então aí não via, porque tinha os olhos fechados, ora estava do lado de fora. E aquilo que dá-me a sensação, e já estou farta de pensar num sítio que seja parecido para poder explicar, é que a minha cama estava, Carlos, não sei, também sabem o que, o que são os claustros dos mosteiros, os claustros, aquela zona interior do mosteiro ao ar livre, não é? Então, imaginemos que eu estava debaixo daquelas arcadas em pedra e a minha cama estaria ali. É como se tivesse sido projetada para um filme, como O Senhor dos Anéis, por exemplo. São imagens que eu agora venho juntar, porque eu nunca, até hoje nunca percebi o sítio onde estava, e agora começo a perceber que parecia um claustro, uma zona antiga, com história. E essa personagem parecia uma personagem, essa pessoa, ou entidade que estava sentada na minha cama, parecia estava numa posição de aconchego, mas como se tivesse saído de um livro de histórias, assim com uma posição de ternura. O manto, a tal túnica branca caída, mas nunca lhe via cara. E eu via-me realmente assim, do lado de fora, via uns claustros, uma zona quadrada, um largo quadrado, com o céu, um céu, e muitas árvores, mas árvores, ou eras, propriamente não árvores, Carlos, desculpe, eras, algumas ervas trepadeiras, que trepavam pelas colunas, e a sensação que eu tenho por aí, me posso a mais perto, a mais próxima, são claustros, é o que eu vejo, é algo muito, muito antigo, com umas arcadas, e a minha cama estava ali, no meio debaixo dessas arcadas, e eu estava no outro canto desse pátio, não é? Desse pátio, a ver a mesma cena. Portanto, eu ora estava deitada, ora estava a ver-me. É a ideia que eu tenho do sítio onde estava. A minha volta para o corpo foi, não senti absolutamente nada. Senti-me bem, nunca mais me voltou a acontecer uma EQM desta forma, só que o tempo, as pessoas, o nascimento, o crescimento da minha filha e do meu filho, posteriormente tenho um filho, aquela memória nunca mais me saía, esta história não saía da minha cabeça. Eu pensei, seria um sonho, mas depois percebi que não poderia ser um sonho, era muito real, era real.
real demais para ser um sonho. Porque os sonhos nós esquecemos, não é? Mais tarde ou mais cedo pode demorar tempo, mas nunca mais. Já passaram 23 anos, Carlos. Eu hoje ainda posso sentir, ouvir a mesma voz, perceber o tom em que a voz foi, em que a tal pessoa me convidou a voltar, completamente como se fosse há 23 anos. É a sensação que eu tenho até agora. Esta história não, esta é que marcou-me muito, e entretanto, a partir de uma certa altura, as coisas foram evoluindo, o meu pai, infelizmente, faleceu, e a partir daí eu tenho ficado mais sensitiva, tenho ficado muito mais sensitiva. Se me perguntarem se tenho alguma religião, alguma fé, alguma tendência, não frequento nenhuma igreja, de nenhum tipo de religião. Sou muito cética, e para estar a contar esta EQM foi porque senti necessidade de que as pessoas conhecessem, as pessoas tivessem um certo carinho também, porque as pessoas que as contam, expõem os seus sentimentos e são tão verdadeiros que marcam eternamente. Eu sinto-me, neste momento, tenho as mãos a suar, porque estou a viver a mesma EQM como se fosse há 23 anos. É igual. As cores do sítio, tudo igual. Esta foi a minha experiência, não é? Paula, em nenhum momento da sua experiência de quase morte você viu a cena do hospital? Não vi nada do hospital. O hospital não existia ali. Ali existia uma sala completamente diferente. Não, nunca vi. O hospital não. Ali não. Você estava se vendo deitada. Exatamente. E você estava ao mesmo tempo em pé. Exatamente. Você deitada estava com o rosto virado para você que estava de pé? Exatamente. Virado para mim. E essa pessoa que estava sentada na beira da cama estava de costas para você ou de frente para você? De costas. De costas. Eu nunca consegui ver a cara. Sempre de costas. E ele falou uma única vez essa frase, Paula? Repetiu. Eu disse que não queria voltar porque me sentia tão bem ali. Ali sentia a paz, sentia tudo. E ele voltou a repetir: tens que voltar. E foi então que eu acordei. Então ele falou 2 vezes? Falou 2 vezes, sim. Era uma voz masculina. Isso nunca mais me hei de esquecer, Carlos. Nunca mais. Foi muito intenso. Eu sempre pergunto, ou quase sempre eu pergunto, se a voz era masculina ou feminina, porque eu mesmo fico imaginando qual a razão qual a importância, se é que existe, quando que é masculina, às vezes é feminina. Ficou sempre na minha cabeça que era uma voz do sexo masculino, talvez pelo tom autoritário, o tom grave, autoritário, talvez pela maneira como eu via de fora, porque era uma figura alta, mesmo se sentada eu percebia que era alta, porque estava curvada sobre mim, estava assim, curvada, alta e magra, uma figura magra, portanto, e a voz soou-me masculina. Você fala uma voz autoritária, que eu diria uma voz com autoridade, mas sem agressão, né? Exatamente, uma ternura como tens que voltar. Uma ternura, e por isso eu disse, não quero, estou tão bem aqui. E como você disse, em nenhum momento você se lembrou do que acontecia aqui. Nada, para mim eu ficava ali para sempre, eu não me lembrei da minha filha, não me lembrei de nada. De alguma forma você teve a sensação de já ter estado antes nesse lugar? Não, nunca.
A sensação que eu tive é que aquilo parecia um retiro espiritual. Não sei se é espiritual, um sítio onde as pessoas possam passear, respirar ar puro, um sítio muito calmo, com... Foi o que me deu a sensação. Você teve a sensação de estar fora do planeta Terra? Sim, é assim, eu tenho a sensação que não era a Terra. Não, não era a Terra, não. A sensação que eu tinha é que estava numa zona perto da Terra, não propriamente longe, porque eu não me... é a sensação que eu tenho, que eu fiquei. Você disse que você se sentiu muito bem nesse lugar. Você tinha a sensação de leveza física, como se seu peso fosse diferente? Completamente, sim, sim, Carlos, muito. A sensação que eu tinha é que estava numa, como é que eu digo, numa caminha, numa cama, muito fofinha e que eu era leve. Eu sentia-me leve, aconchegada e não precisava de quase nada, nem abrir os olhos para fazer o que fosse. Nada, sentia-me sem dores, lá está a tal ausência de peso, mas não a levitar, eu não estava a levitar, eu senti a cama, senti que tinha lençóis, senti tudo branco, mas sentia-me sem peso. Você falou tudo branco, mas você disse que tinha natureza, tinham eras. Sim, sim, muitas eras. O chão era de pedra ou O chão era todo de pedra, como se, imagina, aquilo que eu imagino às vezes é um sismo e o sismo destrói uma igreja. E então fica o chão da igreja com aquelas pedras como se vê nos filmes e depois que começam a crescer as ervinhas por entre as fissuras das pedras, à volta daquelas colunas que erguem as paredes e nessas arcadas em pedra, eu estava nesse local. Foi essa a sensação que eu tive. O verde é que era a cor que contrastava com o branco da pedra. quer dizer, as pedras eram brancas, as colunas eram brancas, e fora isso você tinha as eras que eram verdes. Exatamente, eu percebi isso. E o céu era de que cor? Azul, 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 lindo, lindo. Um azul. As cores eram diferentes do que as cores que você vê aqui? Era o mesmo, eu consegui perceber que era verde, consegui perceber que era branco e azul do céu, mas é como se eu tirasse uma fotografia naquele momento e a cor permanecesse para sempre assim, como se não houvesse aquela mudança de cor, não é? O vento, eu não sentia vento, não sentia o ondular das folhas, mas aquilo ficou por momentos suspenso, como se naquele momento tudo ficasse suspenso no ar. E cheiro, você sentiu cheiro? Não, ali não senti cheiro, não. Você comentou que você era cética. Sim, sim. Antes desta EQM, você achava que aconteceria o que quando você morresse? Olha, Carlos, eu, sendo cética, ficava muito triste. Não sabia o que é que acontecia. Talvez morrer e acabar, mas sempre tive e revoltava-me muito e cheguei a chorar quando era muito pequenina com a minha avó, porque não achava que era injusto para quem está num planeta onde eu via crescer as crianças, onde eu via a minha mãe, o meu pai, as pessoas a tirarem, a formarem-se, a trabalharem, a produzirem qualquer coisa, a serem médicos, tirarem cursos, e depois acabar tudo. Porquê? Porquê acabar tudo? E eu revoltava-me isso, mas sabia que íamos falecer e para mim não existia mais nada. Faleci, houve o funeral, o enterro e pronto, para mim seria a morte, o que eu achava injusto. Você achava injusto e também tinha medo da morte ou convivia com isso sem ter medo?
Não, tinha muito medo da morte. Um susto completo. Muito medo mesmo, muito medo. Não, 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 muito medo. Nem queria pensar. Eu achava que os meus pais eram eternos quando eles eram pequeninos. Quando eu era mais pequena, achava que os meus pais não faleciam. E depois, quando cresci, comecei a perceber que todas as pessoas tinham que falecer. E isso custou-me muito, custava muito. Eu às vezes chorava sozinha no quarto, sem ninguém saber. Bem, por acaso estou a contar pela primeira vez, oh, Carlos, nem a minha mãe sabe, nem a minha mãe sabe, mas ficava muito, lá, como eu disse, muito aborrecida, muito revoltada por tudo acabar assim de um momento para o outro. Aí você teve a experiência de quase morte. Em que momento você começou a perceber, uau, então existe alguma coisa? Porque quando você voltou, você não estava entendendo ainda que era o quê. Eu estava lá, estou aqui. Em algum momento você começou a racionalizar, a pensar, bem, então eu fui para algum lugar, então quando eu morro não termina tudo. Como é que foi essa descoberta? A descoberta, eu na altura não dei muita, aliás, não dei valor nenhum, porque o estado em que eu estava nem dava para pensar em mais nada, senão é nas dores que eu estive. Eu estive em pós-parto, sofri muito, ainda estive psiquicamente muito afetada pelas dores que tive durante uns 3, 4 meses. Não, quase que não podia se sentar, sofri muito, Carlos. Chorei muito, ainda mais porque apanhei a minha mãe doente, a minha avó doente e o meu pai doente ao mesmo tempo. Os três doentes depois, e não tinha ninguém para me ajudar a tratar da minha filha. Foi muito, muito difícil. Nessa altura não liguei nenhuma, mas depois passado um ano, mais ou menos 2 anos, comecei aquela, esta experiência voltava ao cérebro e voltava ao cérebro. E eu estava com um desgaste imenso e dizia, nunca mais quero ter filhos, que isto foi horrível. Mas depois, ao mesmo tempo, vinha a EQM. E eu dizia assim, mas eu senti que aquilo não foi um sonho. Não foi um sonho, até eu passar destes anos todos. Eu continuo a pensar naquilo que aconteceu. Não, isto não foi só um sonho, é real. Foi real, eu experimentei esta vivência, foi a coisa mais bonita que me podia ter acontecido. E a minha filha, o mais incrível que pareça, nasceu numa sexta-feira 13, que é engraçado, que me deu sorte pela vida, não é? Numa sexta-feira 13. E então aí eu decidi ter o meu segundo filho, porque achei que as coisas não eram tão más assim. E então decidi ter o meu segundo filho. E, e a partir daí fiquei sempre a pensar nisso, sempre, sempre, sempre. A internet ainda estava a aparecer, as pessoas ainda iam, ainda se iam consciencializando. Ai, temos uma forma de comunicar com o mundo, já não é só através dos livros e tal. E há pouco tempo então é que comecei a seguir o seu canal e realmente achei que não estava sozinha. Então aí é que eu percebi que não estava sozinha e foi uma felicidade. Ah, que bom, foi a felicidade maior, Carlos. Desculpa. Foi a felicidade maior de saber que não estou só. Desculpe. Mas isto às vezes é mais forte do que eu. Foi saber que estava. Havia pessoas que também compartilhavam experiências parecidas com as minhas, que eu não estava só, que afinal eu não estava maluca, não é? É que eu pensei, se eu contar isto a alguém, as pessoas vão dizer que eu estou doida, então nunca contei a ninguém, nunca. Só há pouco tempo é que eu contei. Há 23 anos, é muito ano, Carlos, muito ano. Mas valeu a pena, valeu a pena. Este bocadinho valeu a pena. Estou muito feliz de compartilhar convosco, muito feliz mesmo. E nós estamos muito felizes em ouvir tudo que você está nos contando. Muito obrigado. Obrigada, Carlos.
Hoje, como é que você entende a existência das religiões no nosso planeta? Olha, Carlos, as religiões, eh, eu acho que as religiões existem para as pessoas poderem acreditar que existe algo superior a nós que que nos observa, que nos guia para nós percebermos que não estamos sós. Não importa a religião, não importa qualquer tipo de religião, há sempre algo em que a pessoa acredita, algo superior em que a pessoa acredita. Há uma fé, há um valor muito alto em que alguma coisa está lá para nos proteger, para nos amparar, para nos guiar. Não sei como, não faço ideia, mas é isso que eu sinto. As religiões são apenas formas das pessoas se ligarem a algo mais que não conseguem explicar. Não conseguem explicar, porque cientificamente é muito difícil, não é? Explicar estas sensações, penso eu. Quando você estava lá, você se sentiu ligada àquilo tudo? Você teve uma sensação de pertencimento àquilo tudo, como se você fizesse parte daquilo de alguma forma? Sim, sim, sim. Eu sentia que estava ali porque pertencia àquele lugar e aquela pessoa seria, para mim, seria uma pessoa superior, muito superior a mim, que me ajudou, penso eu, que me ajudou, que me aliviou, que me deu uma força, porque eu estava a sofrer tanto, as dores eram tantas, foi quase um suicídio interior, eu estava quase num suicídio interior, numa forma de já não me importar com nada, porque as dores já ultrapassavam a razão, eu já não conseguia raciocinar. Mas quando você teve a experiência de quase morte, você já estava melhor. Já estava melhor, mas tinha muitas dores, Carlos. Depois tinha muitas dores mesmo, porque levei muitos pontos, porque fui rasgada, porque a minha filha não teve que sair com fórceps, com ferros, não é? Porque não conseguia dilatar mais e, e foi muito dolorido, eu sofri muito. Você disse que você sentia que ele era muito superior. Então, isso me faz pensar que você sentiu a existência de uma hierarquia de alguma forma. Sim, 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 sem dúvida. E achei que eu estaria como nós, como todos nós, não é? Numa zona muito abaixo e que uma entidade veio me confortar de certa forma, veio me dar um calor. Você sentia como se houvesse uma hierarquia também acima desse homem que estava. Acima dele ainda, sim, sim, sim. Mas ele já seria de uma hierarquia bastante superior, mas havia ainda mais, muito mais para cima. E você diria que tudo que existe está dentro de uma ordem, de uma hierarquia? É o que eu sinto, sim, completamente. Há uma hierarquia. A sensação que eu tenho é que cada um, ou cada nível, penso eu, terá um tipo de função diferente. Talvez esta seja a função de os cuidadores, de alguém que venha cuidar, venha dar um aconchego, uma força extra para essa pessoa conseguir para eu, neste caso, para eu me conseguir levantar, porque eu estava num desespero. Ali não estava, mas fisicamente, no nosso mundo real, eu estava num desespero de dor. Quando você estava lá, você sentiu um aumento no seu conhecimento, como se você passasse a entender mais coisas? Senti, sim, sim, sim. Sim, senti que não precisava de me esforçar, de abrir o olho, de virar, tudo estava, tudo era, tudo vinha ter comigo, bastava eu querer. Saber, por exemplo, saber que era um homem, eu ouvia, não é? Ouvia, mas ao mesmo tempo eu sentia que era um homem. Eu sentia dentro da minha mente, não é? Sentia que era um homem, não só pela audição, mas senti. Senti essa hierarquia, senti,
Eu sentia isso, portanto, eu fazia parte daquele momento. E você sentia que o conhecimento dele passava a ser seu conhecimento também, de alguma forma? O conhecimento dele, não. Ele não me deixou, não me deixou, não houve nada dele que eu conseguisse captar. A sensação que eu tive foi que ele aproximou-se de mim para atuar, mas não me deixou ir ter com ele para saber algo mais. Isso foi-me vedado, que eu percebi. Não consegui. Algumas pessoas comentam que sentiram que tudo era ligado, que você estava ligada a ele, aquele lugar, e quando as pessoas voltaram, elas se sentiam ligadas a toda a humanidade, como se todos nós fôssemos ligados por uma rede. De alguma forma você sentiu isso? Sim, que nós estamos todos ligados por uma rede, sim, isso eu sinto. Sinto que fazemos todos como se fôssemos os nozinhos de um cubo, com vários cubos, cada nozinho é uma pessoa, e infinitos cubinhos no mundo, todos somos um grãozinho de areia, está tudo ali interligado e bem estruturado. É a sensação que eu fiquei, que é uma estrutura muito bem organizada, mas que a mim não me foi dada a conhecer. Eu percebi que não conseguia avançar mais. Não foi permitido mais, porque a minha experiência acabou abruptamente. Eu não consegui, eu senti que tinha necessidade de perguntar algo, mas não consegui. Quando você estava lá, você tinha uma forma de interação com este ser, por exemplo, que não era pela fala, era pelo sentimento. Exatamente. Quando você voltou para cá, essa forma de sensação, de sentir o sentimento do outro, de poder conversar através do sentimento, isso permaneceu de alguma forma? No início não, mas depois eu senti que havia uma conexão. Sim, eu sinto que há uma conexão. Ainda hoje sinto isso. E cada vez mais. Conexão com o quê? Com algo. Eu não sei se é a mesma pessoa, se é o mesmo ser, mas muitas vezes tenho essa sensação. E sinto e recebo mensagens na minha cabeça. É como se a porta não tivesse se fechado totalmente? Isso, Carlos, isso. Como se de vez em quando, não é sempre, de vez em quando, abre-se abre-se ali uma janelinha e há algo que vem ter comigo à minha cabeça e diz: não vais por aqui, não aceites, não faças. Isso de vez em quando fica em mim. E você reconhece como sendo a mesma voz? É uma voz também masculina, continua a ser uma voz que eu identifico que seja, agora se é a mesma pessoa, não sei, não é? Mas continua a ser uma voz masculina, sim, sim, Você falou que você se tornou mais sensitiva. muito mais. Isso fez com que você passasse a sentir o sentimento das outras pessoas? Sim, sim. Isso é uma coisa que até me faz mal. Eu às vezes tenho de sair de certos sítios porque me sinto mal, Carlos. Eu olho, tenho a sensação quando entro num sítio, se há uma energia negativa, se eu sinto algo negativo, eu saio, eu tenho que sair. Em todos os aspectos, na parte do olfato, sabores não, mas olfato sim, muito. Fiquei muito sensível. O que significa essa mudança no olfato? Você de vez em quando sente cheiros que significam algo? Exatamente, sim. Sinto cheiros. Muitas vezes, se eu puder agora contar uma outra coisa que me aconteceu, Carlos, depois disto, não é? Passado uns anos, como eu tinha dito, o meu pai faleceu. O meu pai faleceu e como faleceu bruscamente no dia de Natal foi muito triste para mim e para a minha mãe. Eu esqueci-me de dizer, mas eu não tenho irmãos, sou filha única. Portanto, tenho a necessidade de cuidar da minha mãe.
não é? Tenho aquela sensação de que fui filha, agora serei uma mãe emprestada, não é? Para tomar conta da minha mãe, que está bem, felizmente, mas sinto isso. E o meu pai seria a pessoa mais próxima, mais amiga da minha mãe. Eram, como se diz, é o yin e o yang, não é? Ou o branco e o preto. Eram os dois muito juntinhos e não passavam um sem o outro. E o meu pai faleceu, de repente, como eu disse, no dia de Natal, com um aneurisma, ninguém estava à espera. Foi muito triste, foi brutal para mim, para a minha mãe. E voltando ao facto de eu sentir o cheiro, praticamente um mês depois, a minha mãe, como estava sozinha, não é? Eu convidei-a para morar comigo, para ela não se sentir tão só nos primeiros meses. E então, tanto eu como ela, à noite, passado um mês e meio do meu pai ter falecido, à noite eu começava a sentir, estava sentada na cama a ler um livro e começava a cheirar, começava a sentir o cheiro do perfume que o meu pai usava. E no início eu pensei, isto são flores do jardim, ou olhava para o lado à procura de será que alguém tem alguma flor? Será que está a entrar aqui algum perfume de alguém? Isto foi acontecendo sempre um dia, 2 dias, 3 dias e passaram-se 10, 15 anos, 10 anos, mais ou menos, 10 anos, 15 não, 10, como o pai faleceu há 12 anos, até agora, até há um ano atrás, e tanto eu como a minha mãe sentíamos o cheiro do perfume do meu pai. Sempre, à noite, não todos os dias, mas era frequente. E nem uma nem outra sabíamos disso. Até que um dia a minha mãe ganhou coragem e veio ter comigo e disse-me assim: Paulinha, a minha mãe trata-me assim, Paulinha, vem ter comigo aqui ao quarto. Não te cheira a nada? E eu disse: não me cheira a nada. Olha, mas eu sinto o cheiro do pai, do perfume do pai. E eu olhei para ela e disse: oh, mãe, sabes que eu também sinto. Eu pensava que estava a ficar maluca, mas eu também sinto. Ai, que engraçado. E então, o mais giro disto tudo é que eu sinto o cheiro de água de colónia no meu quarto, sinto esse cheiro. A minha mãe vem ao meu quarto sentir o cheiro e ela não lhe cheira a nada, só eu é que o sinto. E o meu pai, quando o cheiro se mantinha do quarto da minha mãe, eu ia lá e não sentia o cheiro, era só a minha mãe que sentia. Portanto, o cheiro era direcionado para cada uma de nós, individualmente. Ela não sentia e eu também não sentia o dela. O que acho incrível, não é? Os cheiros ao mesmo tempo, mas eu não sentia o dela e ela não sentia o meu. É incrível. Isso foi uma coisa muito engraçada. E foi só agora é que nós começámos a falar uma com a outra sobre isso, porque ambas tínhamos medo de pensar que éramos doidas, não é? E afinal era uma coisa que eu sentia. Eu sei que tem uma outra história muito interessante que você me contou sobre um engasgamento. Sim, senhora, tem sim, eu vou contar. Isso mais ou menos foi em 2009. Eu estava em casa, sozinha, era parte eram umas 13 horas, 14 horas. Eu fui almoçar e tinha vindo mais cedo para casa, fui almoçar. E pus a mesa, e entretanto fui comer um bocadinho de pão. E quando comecei a mastigar o pão, houve um bocadinho do pão que ficou entalado aqui na minha garganta. Eu comecei a tossir, tossi, tossi uma vez, tossi duas, o ar não entrava, ainda bebi um bocado de água, porque eu tinha o copo mesmo ao pé, olhei para todo lado, porque eu sabia que estava sozinha em casa, mas olhei, como quem diz, alguém me ajuda, não havia ninguém, não é? Eu estava completamente sozinha em casa, mas naquele momento pensei, será que alguém me vai ajudar? Olhei, não, claro que não estava ninguém, e eu, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, comecei a bater aqui, no externo,
Comecei a bater no externo com força para ver se saía, o pau não saía, e foi aí que eu pensei, vou morrer, vou morrer, não consigo respirar, vou morrer, é agora o meu fim, é agora. E foi então aí que eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a escorrer, começaram a escorrer pela cara, e eu vi a minha vida passar em décimos de segundo, um segundo, há um segundo, 2 segundos, começaram assim pequenina, depois mais crescida, adolescente, já casada, o filho, tudo assim, uma espécie como se fosse um filme, aqueles filmes animados que a gente vê imagem a imagem, e assim na minha vida, e as lágrimas a correrem, e eu assim vou morrer, agora, no final eu não quero morrer, eu não quero. E de repente, já quando eu não tinha mais ar, caí para o chão, porque eu não me lembro de ter-me mandado para o chão, porque carga d'água que eu me mandava para o chão, sabendo que eu tinha que tossir, tinha que ter força. E quando eu senti um empurrão, fui para o chão e foi aí que o pão saltou. Saltou e eu voltei a respirar. Eu estive a escassos segundos de desmaiar e morrer ali. Foi a experiência mais perto da morte que eu tive, foi esta. Esta foi uma coisa, foi horrível, Carlos, foi horrível. Eu senti tudo, senti a vida acabar ali. Quando você me contou isso pela primeira vez, o que mais me chamou a atenção foi que você me diz que você se sentiu jogada, como se tivesse um empurrão em você. Me fala um pouco, que isso não ficou tão claro. Porque eu já estava em pé, eu estava sentada nesse momento à mesa, eu levantei-me e debrucei-me ainda sobre uma cadeira, para que a cadeira batesse no externo, aqui, mas não consegui. E como ninguém estava por trás de mim para me bater nas costas, para me dar uma pancada nas costas, eu já não sabia o que havia de fazer e fiquei incrédula, e agora eu vou morrer. E foi então que eu senti que me fui jogada para o chão e bati mesmo de frente com força, com o tórax mesmo no chão, e foi aí que saltou. E eu não me lembro, nunca na vida eu nunca me jogaria para o chão. Senti que alguma força me fez jogar para o chão nesse momento. Quantos anos depois da EQM aconteceu essa segunda breve EQM? 9, 10, 11, 12, 2012. 2012. A EQM tinha sido quando? A EQM foi em 98, 1998. Mesmo você tendo passado pela EQM e tendo percebido que a morte não era o fim, naquele momento você teve medo de morrer ou simplesmente não queria morrer por causa das coisas que você tinha aqui? Não tive medo, Carlos, não tive medo. Eu achava que não era a minha... Não queria morrer, não queria morrer. Eu estava tão feliz naquela altura e disse, mas porquê morrer agora? Mas eu senti que não era para eu morrer ali, Carlos. A sensação que eu tenho hoje, analisando tudo com calma, porque as coisas estão lá e ficaram marcadas, a sensação que eu tenho é que não era para morrer ali naquela altura. Seus filhos eram adolescentes? Eram, Carlos, eram. E eu senti, o que mais me fazia confusão era ficar sem eles. Era isso, só isso. Era eles serem mais pequenos e precisarem muito de mim. Você teve alguma percepção de futuro? Sim, tive, sim. Tive uma percepção de futuro e tive uma percepção de passado. A percepção que eu tive foi que o planeta Terra, eu lembro-me, na altura, o planeta Terra esteve muito, muito perto de uma terceira guerra mundial. Uma terceira guerra, seria uma guerra nuclear. Mas, porque há sempre, segundo aquilo que eu percebi, não é? Eu não digo que há sempre, porque sei, não é? Porque me foi incutido essa mensagem naquela altura.
porque existe a possibilidade de mudar, existe a possibilidade das pessoas fazerem melhor, olharem um pouco para o seu parceiro, para o seu amigo, para o seu colega, dar a mão, ajudar, ser mais altruísta, então não aconteceu. Porque era aquilo que era expectável, seria uma terceira guerra nuclear, seria nuclear, mas não aconteceu e não vai acontecer. Foi essa sensação que eu fiquei. Você disse que teve uma percepção de passado também. Pois o passado seria esse, que nós também evoluímos muito lentamente e agora estamos mais conscientes. Isto foi, o passado foi esse, que nós estávamos muito lentos, estávamos tudo muito lento, as pessoas não faziam esforço para mudarem, para conquistarem algo, para ajudarem o vizinho. Eu acho que se baseia tudo na boa vontade, naquela sensação, naquela noção de querer um mundo melhor, de querer que as coisas corram bem, que haja trabalho, que haja um carinho pela nossa floresta, pela terra, pelo planeta em si. E eu acho que as pessoas agora estão com outra, acho não, é a sensação que eu tive, não sou eu que acho, mas eu também acho, mas aquilo que me foi incutido nessa altura que eu recebi essa mensagem foi que as pessoas estão a evoluir. Embora haja muita informação, essa informação também existia há 30, há 40, há 50, só que não era divulgada, não é? Não havia meios de comunicação como há hoje, não é? Uma pessoa hoje lê sai uma notícia bombástica e passado meia hora a notícia está espalhada por todo o mundo, não é? Graças à internet, não é? É isso que eu acho. As pessoas estão mais unidas, vão se unir mais. Foi o que eu fiquei com essa sensação. Quando que você recebeu essa mensagem? Foi através daquela voz que de vez em quando fala com você? E eu não consigo, aí já não acho que não foi essa voz. Foi uma mensagem que me veio na minha cabeça. Eu estava sentada aqui na sala e veio-me essa mensagem. Eu até pensei em escrever, mas nessa altura eu não tinha papel ao pé e pensei assim, vou escrever para não me esquecer. Mas não foi preciso, Carlos, porque ela ficou dentro de mim, não foi preciso, porque eu gosto de escrever às vezes as coisas, as experiências que vou tendo, são muitas experiências. Quando que isso aconteceu? Aconteceu esta última que eu disse, que as pessoas têm livre-arbítrio, mas vão conseguir evoluir para muito, muito, muito melhor. O planeta Terra não vai acabar nunca. Foi esta a sensação que eu tive. Este foi mais ou menos foi no meio da pandemia, foi em 2020, foi lá mais ou menos em março. Você sente de alguma forma que essa EQM, a primeira, que ela foi causada? Acho que sim. Sim. Completamente. A primeira coisa que eu senti, mesmo sem fazer julgamentos de o que é isto, o que é que aconteceu, a sensação que eu tive é que, no meio de uma ausência de carinho que eu naquela altura não tive, eu necessitava de alguém que me estendesse a mão e eu não tinha ninguém ali. Eu senti que aquela experiência foi para me acalmar, foi para dizer calma, Paula, não estás sozinha, calma, está tudo bem e não te vai acontecer mais nada, tens muito que fazer. Mesmo eu não pensando na minha filha, nem sequer, nunca mais pensei em ninguém, nem que tinha filha, nem que não tinha nem pai, nem mãe, nada. Foi para me acalmar, foi para sentir que não estava só. Levando tudo em conta, qual a sua mensagem para todos nós que não passamos por experiências tão marcantes como as suas? A minha mensagem, deem valor à vida que as pessoas têm, deem valor às vossas vidas, sintam todo o dia, tudo o que fazem, cada minuto, cada segundo,
olhem para os vossos familiares, para as pessoas que precisam de ajuda, contribuam para tornar o planeta cada vez melhor, não deixem, não há necessidade de ser materialista, de pensar que há um carro mais caro do que o outro, eu vou comprar este carro, isso não vale nada, isso não é nada, isso não vai para lado nenhum, isso fica tudo aqui no planeta Terra, é material, o que interessa é a parte sensitiva da pessoa. E isso é muito importante, estarmos bem connosco, sentir que ajudamos qualquer pessoa que estiver ou que necessitar de um pão, de uma carne, de uma fruta, e não há nada melhor para nos sentirmos com a consciência livre, consciência limpa e conseguirmos dormir na nossa almofada. É a coisa melhor que as pessoas podem fazer. E eu acredito que se tiverem uma EQM, se alguém passar por uma EQM, porque certeza que há muita gente que se identifica, não é? Como eu me identifiquei assim, quando comecei a ouvir as suas, vão sentir essa necessidade de compartilharem e darem mais valor a muita coisa que está ao nosso alcance de graça, Carlos. Nem precisamos de comprar. Amor, carinho, ajuda, gratidão, são coisas que se dão de graça, não é? Não precisamos de dinheiro para elas. Eu acho que isso faz das pessoas uns seres muito, muito mais felizes. Somos muito mais felizes, Carlos. É o que eu penso. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?